Quero compartilhar com você hoje, talvez pela primeira vez, essa mensagem onde Jesus celebrou a última Páscoa e durante, eles comendo a última Páscoa na vida de Jesus, ele vai instituir a sua ceia. Talvez seja o primeiro vídeo que eu vou fazer de uma forma para que você possa entender como eu também tenho entendimento. Você possa entender como isso é de suma importância para todos nós que queremos e que almejamos a vida eterna. De outra sorte, você estaria fora, porque esse é um dos pontos principais. E ainda nós podemos prestar bem atenção que a celebração da ceia do Senhor era um dos pontos mais importantes na vida da igreja, quando foi estabelecido aquele pequeno rebanho e começaram a trilhar a vida da igreja que o nosso Senhor estabeleceu, né? E hoje nós podemos ver essa igreja caminhando, porque ainda não se encerrou os dias da igreja dele aqui na terra, porque ele ainda não voltou. Então, você vai acompanhar comigo. Em Lucas capítulo 22, Jesus está aqui chegando ao ponto final para ele ser crucificado. E Jesus já tinha mencionado que ele era, né? Lembra que João fala sobre isso? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro é aquele que era imolado na celebração da Páscoa, que começou essa história desde os tempos antigos, desde Êxodo capítulo 12, quando Deus estava os tirando da terra do Egito, daquela escravidão. Eram escravos de Faraó e Deus os tirou de lá. E ele falou, olha, vocês vão fazer isso de geração em geração, e quando os vossos filhos perguntarem por que estão praticando isso, vocês falam, éramos escravos na terra do Egito, e Deus com braço forte nos tirou para deixar de sermos escravos dos egípcios. E agora chega Jesus sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, depois de vários séculos. Aqui em Lucas capítulo 22, Jesus aproxima, na verdade já estava em Jerusalém, ele chega para os seus discípulos e fala, olha, vocês vão à cidade, vocês vão seguir um homem que carrega um cântaro de água na cabeça, vocês vão perguntar para ele, onde é o aposento em que nós podemos celebrar a Páscoa com o nosso mestre? Não era comum um homem carregar um cântaro de água na cabeça, mas Jesus apontou esse homem. Eles vão sair, vão procurar e vão encontrar esse homem. Ao encontrar esse homem, eles fazem a pergunta e o homem os dirige para o lugar, nesse cenáculo, onde eles podiam, já mobiliado, preparado, para que eles pudessem fazer isso. E durante a celebração, da Páscoa, Jesus pega daquele pão sem fermento, pão asmo. Então vamos prestar bem atenção nisso. Talvez você está indo numa igreja, mas ninguém está preocupado. É uma bolacha, é uma torrada, é um pão de leite, é um pão doce, sei lá, alguma coisa, um pão puma. Mas Jesus pegou daquele pão que era sem fermento, que simbolizava pureza, saindo da escravidão, eles iam fazer geração em geração. E Jesus pegou deste pão e repartiu entre os seus discípulos, e eles comeram. Em seguida, Jesus também pegou um cálice e dá entre eles, fala, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Talvez você esteja tomando vinho fermentado. Não é vinho. É o suco da videira que representa um corpo sem pecado, por isso não pode ter fermento no pão, e o suco da videira, que representa um sangue puro, também sem contaminação de pecado. Jesus era assim. E ele faz isso. Olha o que ele diz na leitura. Lucas 22, versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães ázimos em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo-lhe, ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Ele lhe perguntou, onde quereis que a preparamos? Então lhes explicou Jesus, ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, segui-o até a casa em que entrar, e dizei ao dono da casa, o mestre manda perguntar-te onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com meus discípulos. Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, e ali fazer os preparativos. E indo tudo encontraram
como Jesus disseram e prepararam a Páscoa. Jesus não estava lá no meio daquela multidão. Estava ele e os seus discípulos. Aqueles que já haviam se convertido a ele. Aqueles que tinham prestado atenção na mensagem do Evangelho e aí se chegou para ele. Pois bem, e Jesus ainda fala que estava ansioso para comer essa última Páscoa antes do seu sofrimento. Antes de ser crucificado. Aí ele diz no versículo 14, chegando a hora, pôs Jesus à mesa, com ele os apóstolos. E disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Jesus sabia que ele ia ser preso e agora não tinha mais chance. Ia ser crucificado. Ele estava ansioso, estava desejando esse momento. E ele fala que só ia de novo comer com os discípulos, celebrar essa celebração com os discípulos no reino. Então Jesus agora ia morrer, ia ser crucificado, pregado em uma cruz, ia ser levado para a sepultura, mas ao terceiro dia, o primeiro dia da semana, ele vai sair dentre os mortos para nunca mais morrer. E aí quando a igreja começa na prática de celebrar a Santa Ceia do Senhor, então Jesus está presente. Agora foi estabelecido o reino. Mas primeiro foi necessário o apóstolo fazer pregação, principalmente o apóstolo Pedro, no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42, fala que foi batizado naquele dia quase 3.000 pessoas. E aí começou-se a celebrar a Santa Ceia com o pão sem fermento, o pão ázimo e o suco da videira. O pão representa o corpo de Jesus, um corpo sem pecado, sem marca nenhuma, e o suco da videira, que representa o sangue, que é a vida, também sem mancha nenhuma, Mas aí vai levar algum período. Foi necessário começar a pregação, vai surgindo as igrejas, e aí vai se ensinando como deve fazer essas coisas, Aí nós podemos observar que Jesus, nesse meio, quando termina a celebração da Páscoa, diz aqui no versículo 19, tomando um pão, que representa um corpo, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Então, vai se encerrar aquela prática para os judeus. Vai se encerrar? Não. Eles vão insistir em praticar isso. Então, Jesus voltou aos céus por volta do ano 33. E aí, nos anos 70, você sabe o que aconteceu, Roma invadiu Jerusalém, destruiu tudo que tinha direito, matou muitas pessoas e acabou com o templo. Não teve mais templo. E uma outra coisa, não sei se você já prestou atenção, o templo que foi destruído nos anos 70, depois de 37 anos que Jesus voltou aos céus, nos anos 70, Deus percebeu que os judeus estavam insistindo em manter aquelas tradições que vinham na lei, que era para ser praticado na lei. Eles insistiram. Então Deus falou, agora não há mais. Deus ainda é muito bondoso. Deus é maravilhoso. Deus é muito paciente. Ele esperou 37 anos até destruir Jerusalém. E destruiu. E ficou sem existir o Estado de Israel, desde os anos 70 até no ano 48. Acho que já falei isso no outro vídeo. Até no ano 48 agora, bem pertinho de nós. Eu nasci no ano 55, 7 anos antes voltou a existir o Estado de Israel que nós conhecemos, Então, Deus esperou. Agora Deus desmanchou. Por quê? Aquele tipo de adoração a Deus, celebrando a Páscoa, era para lembrar da saída deles do Egito,
do Egito. Eram escravos trabalhando em trabalho forçado. Essa história está em Êxodo capítulo 12, você pode ver lá. Mas a ceia do Senhor, o significado dela também é que éramos escravos, não de trabalhos forçados, mas escravos do pecado. E Jesus ofereceu o seu corpo, o sacrifício dele, como o sacrifício perfeito, para nos tirar da escravidão do pecado. Éramos escravos do pecado e Jesus nos resgatou da escravidão do pecado e nos colocou num lugar fabuloso, num lugar em Cristo, junto com Ele, mesmo ainda estando morando aqui. Por isso, o pão deve ser pão asmo, pão sem fermento, que deve celebrar a Santa Ceia do Senhor, porque Jesus fez questão disso. Suco da videira deve ser o suco puro de uva, sem nenhuma mistura, representando o sangue. São representações, mas que deve ser valorizado. Agora, uma outra coisa, talvez você não tenha pensado. Qual dia você deve celebrar a Santa Ceia do Senhor? Você já pensou nisso? E você fala, não, na minha igreja a gente faz uma vez por ano. Base bíblica nenhuma você tem para mostrar que é uma vez por ano. Você vai dizer que a morte de Jesus é comemorada uma vez por ano, mas não é para comemorar a morte de Jesus. É para fazer lembrança de um sacrifício na cruz por nós, não é para comemorar. Ou você pode falar, não, decidiram que é de 30 em 30 dias. Base bíblica você também não tem. Vai basear em quê? Então, nós encontramos o apóstolo Paulo em uma viagem, chegando na cidade de Troade. Ele fala que ele esperou durante os 7 dias, e aí no primeiro dia da semana, eles estavam juntos com o propósito de partir o pão, de lembrar da morte de Jesus, do sacrifício de Jesus, lembrar do seu sangue derramado na cruz, sangue inocente, sangue puro, em prol dos que iam fazer parte da sua igreja. Então, em Atos, capítulo 20, versículo 7. Se você já está praticando estas coisas, amém. Mas você tem como se defender falando que uma vez por ano você está certo, uma vez por mês, ou de 6 em 6 meses, ou que você deve tomar só a ceia sem o suco da videira. Você tem base bíblica para isso? Quando você pega esses textos que eu estou mostrando, você vai ver que você tem base para se defender diante de outras pessoas que estão praticando coisas erradas. Você sabe quantos por cento o diabo quer de erro na sua vida cristã para você perder a salvação? Se você errar 1%, você já está condenado já. Deus é um Pai maravilhoso. Deus nos ama, por isso ele enviou seu Filho. Mas o Filho trouxe a mensagem. E você talvez não tenha pensado. A celebração da Santa Ceia nós podemos dizer que ela é algo tão importante, talvez mais importante do que uma pregação. E as pessoas não veem assim. É interessante observar como a gente deixa se elevar por outras pessoas, a nossa mente viaja e sai errado. Então, Atos capítulo 2 houve a conversão. Eles perseveravam unânime na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Os apóstolos estavam ensinando e essa comunhão no partir do pão era algo muito forte entre eles. E aí você vai verificar quando é que eles estavam celebrando. No primeiro dia da semana, quando estavam reunidos. Base bíblica, para você defender uma prática. Quando você não tem uma base bíblica para defender o que você faz, então você está correndo um sério risco. Pense nisso, tá bom? Que Deus nos abençoe e nos ajude a estar sempre examinando esse livro sagrado, que veio para nos ajudar a caminhar numa caminhada segura, num caminho seguro para nos conduzir à vida eterna. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Seja inscrito em nossa página, muito obrigado. Seja sempre bem-vindo. Tem desejo de fazer algum comentário? Fique à vontade, né? Enquanto você está comentando, nos ajuda a aprender um pouco mais, né? Se for uma crítica construtiva, faça também, entendeu? Eu não estou preocupado com isso.
porque precisamos crescer juntos. Se você só está visitando a nossa página, seja sempre bem-vindo, né? Não esqueça de deixar o seu like quando você estiver assistindo os vídeos, para que assim motive a gente a estar fazendo mais vídeos para ajudar outras pessoas. Que Deus nos abençoe. Uma coisa eu te peço, seja sempre o mensageiro do Senhor. Pode ser essa mensagem, pode ser outras, envie para aquele que você ama, aquela pessoa que você ama. Talvez você tenha tanto desejo de conversar com ele, mas às vezes mora longe. Então, pega, mande para ele, entendeu? Mande para ele, incentive ele a estudar a Bíblia para que possa crescer. E se Jesus voltar, hoje ou amanhã ou depois, vamos estar preparados para ir com ele, encontrar com ele nos ares, para nunca mais descer nessa terra onde tem sofrimento, tá bom? Que Deus nos